Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Uma passagem muito importante na história do povo de Deus, ali naquele momento de grande luta, de grande conflito com o reino poderoso do Egito. Então, vamos ler, amados, Êxodo 14, do 1 ao 15, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Amém. Amados, os mais antigos daqui vão se lembrar de um cântico que o povo evangélico entoava com muito fervor em tempos passados. Eu até já sei quem vai saber esse cântico. Eu até já sei, né? Esse cântico dizia: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Muita gente que sabe ficou calada porque não quis dizer que sabia. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Amados, não tenham dúvidas, nós não podemos parar. Não podemos parar, aconteça o que acontecer. E sabem por quê?
A Bíblia afirma que nós cristãos, nós somos chamados de peregrinos. Inclusive o cântico que nós escolhemos hoje fala assim: peregrinando por sobre os montes, ou seja, andando por sobre os montes. Peregrinos andam. Nós somos peregrinos, nós somos viajantes, nós somos um povo caminhante. Nós não temos aqui, amados, nesta terra, um lugar de descanso. Vivemos aqui na terra, sim, mas com os nossos olhos e o nosso coração naquilo que é eterno. É por isso que a gente não para. Nós somos um povo caminhante, desde Abraão. Abraão saiu e caminhou, e depois toda a história que nós temos do Antigo Testamento, do povo de Deus, e também depois da Nova Aliança, nós vemos o povo de Deus sempre caminhando. E esse texto que nós lemos, amados, nos fala de uma dramática situação vivida pelos filhos de Israel, pelo povo de Deus. Portanto, o que nós vamos falar aqui é para edificar este povo, já não mais conhecido por filhos de Israel, mas por Igreja de Cristo. Estamos continuando a ser este povo de Deus, agora chamado de igreja. E quando nós falamos em igreja, irmãos, nós estamos falando de um povo constituído por homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que há 2000 anos, a partir da descida do Espírito Santo, têm buscado viver os ensinamentos de Cristo Jesus. Esta é a igreja. Gente de todo tipo, gente rica, gente pobre, gente nova, gente idosa, todos os povos, todas as nações. Inclusive lá em Apocalipse há uma cena maravilhosa, e como eu almejo chegar neste dia e ver gente de todos os povos, raças e nações adorando a Deus. A situação desse texto era extrema. Sabe quando você não tem alternativa? Sabe quando você está num beco sem saída? Não dá para ir para a esquerda, não dá para ir para a direita, não tem opção. E Israel, amados, havia partido do Egito rumo à tão sonhada liberdade. No entanto, em meio à caminhada surge o inesperado. O faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel ir. A hora que ele viu o povo indo, coçou a cabeça, chamou os seus capitães, falou: escuta, que loucura é essa? A gente deixou esse povo ir? Nós deixamos. Não, vamos buscar essa gente. Preparem os cavalos, preparem os carros, preparem as lanças, as espadas, vamos buscar esta gente. E colocou o exército para ir ao encalço do povo de Deus. E o faraó estava cheio de ódio e com sangue nos olhos, como se diz hoje. E os filhos de Israel, já bem adiante, olharam para trás e viram aquele poeirão, viram o poeirão chegando e temeram muito, porque eles estavam encurralados. Na frente, o mar, não dá para ir. Milhares de pessoas, crianças, idosos, não dá para ir. Olham para trás, estão vendo já as lanças sendo preparadas
para matá-los ou para levá-los de volta. Mas eu quero fazer uma parada aqui, amados. Se vocês prestaram atenção no texto, eu creio que prestaram, existe uma informação muito importante que o texto nos dá. Uma informação assim que, à primeira vista, nos choca. Alguém percebeu? Estão em 2 versículos, versículo 4 e versículo 8. Como que foi? Deus endureceu o coração de Faraó para que perseguisse os filhos de Israel. Pastor, como assim? Que coisa é esta? Deus não é a favor do seu povo? Deus não é contra o egípcio, contra o Faraó? E diz aqui que Deus ainda endurece o coração do Faraó. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E no versículo 8, porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. É preciso a gente explicar isso aqui. Amados, é bom que se diga que antes de Deus endurecer o coração do Faraó, e eu vou dizer qual que foi o propósito, tá? Mas antes de Deus endurecer o coração do Faraó, o próprio Faraó já havia endurecido o seu coração. Por várias vezes, nós lendo lá aqui no livro de Êxodo, nós vemos o Faraó, às vezes ele amolecia e depois endurecia o coração. Daí a pouco amolecia, podem ir, depois endurecia, não vai ir mais não. Então o próprio Faraó endureceu várias vezes o seu coração. E Deus, Ele apenas confirmou a dureza que o próprio Faraó escolheu. Ou seja, Deus se valeu da teimosia e da maldade de Faraó para mostrar o seu poder e ser glorificado através da sua ação. Portanto, nós vemos aqui, e Deus não tirou do Faraó a responsabilidade humana. Sim, foi o Faraó que endureceu primeiro o seu coração. E Deus disse assim, bom, você está com o coração duro, então vou endurecer mais ainda este coração. Para mostrar a soberania de Deus. E sabe qual o propósito? Lá na frente, no versículo 18, eu vou ler, diz assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Ou seja, Deus estava endurecendo sim o Faraó, tornando difícil as coisas para o povo de Israel. Mas amados, haveria uma razão, e a razão é esta: porque Deus seria glorificado em cima do Faraó. Inclusive, eu até separei, em Romanos 9, diz assim, Paulo dizendo, né? Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Deus levantou Faraó, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Romanos 9, 17. Ou seja, são aqueles mistérios, né, amados, que se a gente lê e não compreende, fala, como assim Deus vai endurecer para piorar as coisas o coração do Faraó? Sim, aparentemente sim, mas com o final e com o propósito de ser glorificado, para que toda a terra visse e dissesse, este é Deus, este é o Deus Todo-Poderoso. E quando Israel viu a poeira se levantando no deserto, e tendo à sua frente o mar vermelho, se viu encurralado, se viu sem saída e temeram muito. Amados, quem nunca se sentiu assim
alguma vez? Você está aí vivendo a sua vida, tentando se acertar em diversas áreas da existência, e de repente uma determinada situação, ao qual não tem muita margem de manobra. Na verdade não é muita, não tem nenhuma. E você não vê saída. E você não vê respostas possíveis. E você começa a se sentir pressionado. E não sabe o que fazer. Amados, sem ter como prosseguir, o povo reagiu da pior forma possível. Pânico total no acampamento. A murmuração chegou no nível hard. Quem brinca com aqueles jogos sabe que é nível hard, né? Chegou no máximo. E aí começaram a atacar quem? Moisés. Aliás, o jogo preferido de muita gente é encontrar culpados. Quando a pessoa encontra culpado, a pessoa até fica feliz. Ela está sofrendo, mas ela fica feliz. Eu achei quem é o responsável. E lá naquele momento, o povo achou um responsável. E começaram a dizer: Moisés, vocês tirou a gente lá do Egito? É melhor a gente voltar a ser escravo lá no Egito do que morrer no deserto. E eu me coloco, irmãos, na pele de Moisés. Se houve um líder na Bíblia que tinha o direito de ficar desanimado, esse homem era ele. E como pastor, eu aprendo muito com Moisés. Porque vez ou outra, amados, isso é normal em todas as igrejas acontecer, né? Vez ou outra nós nos deparamos com pessoas que reclamam, com pessoas que murmuram. E Moisés tinha milhares delas, e ao mesmo tempo. Isso me encoraja, né? Porque Moisés viveu à beira do desânimo, mas não se deixou vencer por ele. E eu ouso dizer, amados, que talvez o maior problema que tem impedido muito cristão de prosseguir na vida de fé é o desânimo. Porque desânimo, irmãos, é que nem entrar num pântano. Você entra, mas é muito difícil sair dele. Quem entra no pântano do desânimo está fadado a gastar sua energia ali naquele lugar por muito e muito tempo. E o desânimo pode atingir qualquer um de nós. Não é apenas pastores, mas pais, mães, líderes de ministérios, ministérios inteiros, pastores. E quando o diabo quer frustrar o propósito e a obra de Deus na vida dos crentes, a sua arma número 1 é a arma do desânimo. Vocês podem ver que você está indo bem na fé, está caminhando, aí começa a te dar um desânimo. E o primeiro que sofre é a igreja. Você já não tem mais vontade de ir à igreja. Se dá uma esfriada no tempo assim, aí então que não vai mesmo. Se chover então, esquece, põe o pijama e fica em casa. É o desânimo que vai começar a minar a vida do crente. Mas não sejamos ingênuos, colocando toda a culpa no diabo. Não. Parte do problema, irmãos, é quando nós temos uma visão errada do que é a vida cristã. Querem ver uma coisa? É normal a gente desejar que coisas boas nos aconteçam, que coisas boas nos sucedam. Mas os irmãos concordam que essas coisas boas não acontecerão o tempo todo? Não. Coisas ruins, coisas desagradáveis,
também fazem parte da vida de um cristão normal. Basta ler aqui a vida de Paulo nas suas cartas no Novo Testamento, vocês verão quantas e quantas e quantas vezes coisas profundamente desagradáveis acontecendo com ele. Agora, quando nós não aceitamos isto, nós nos vemos como aqueles homens no deserto. Saí do Egito para morrer no deserto. Só que às vezes, amados, será o próprio Deus que vai nos permitir chegar a um beco que parece não ter saída. Olha que afirmação esta. Foi Deus que permitiu que eles chegassem nesse beco sem saída. Deus armou tudo assim, olha, se acampa em tal lugar, depois vocês saiam, aí vocês vão em frente e vejam o que aconteceu, amados. O povo sabia que havia uma promessa de Deus para eles, da terra prometida. Mas, amados, quando as coisas não estão dando certo, a primeira coisa que a gente esquece são as promessas divinas. Não é verdade? Deus tem promessas para mim, tem promessas para você, tem promessas para a vida da igreja, tem promessas para os seus filhos, tem promessa para a sua família, mas quando as coisas começam a dar errado, a gente esquece das promessas. Esquece que Deus já abençoou o seu filho, já abençoou o seu casamento, já abençoou a sua vida. E Moisés então clama a Deus. E Deus lhe diz: por que você clama a mim? Por que clamas a mim? Irmãos, mais um aprendizado na nossa vida cristã. Na vida de fé, não é apenas ora e espera. Ora e espera. Haverá momentos em que já não é mais ora e espera, mas é momento que será preciso agir. Dar passos em obediência. Prosseguir naquilo que Deus já havia orientado você, havia orientado a mim. Sim, nós caminhamos nesta vida porque Deus está nos levando, está nos direcionando. Aí surge um problema, a gente para. Mas eu não sei mais o que fazer. O que Deus tinha dito para você fazer? Para você ir por aqui, então vá. Porque haverá momentos, irmãos, que ocorrerá um silêncio do céu, em que nós não teremos assim muita certeza. Mas Deus havia orientado você a fazer tal coisa. Às vezes, irmãos, o nosso problema não está na falta de jejum e oração, mas sim na falta de ação. Já pensou nisso? Na frente, o mar. Atrás, vindo babando um exército. E você diz: irmãos, vamos acampar nesse deserto e fazer uma campanha de 21 dias de jejum e oração para buscar a direção de Deus. Pode parecer engraçado, mas às vezes é isso que a gente faz. Porque você já sabe que tinha de ir. Deus tinha orientado você a marchar, a caminhar. Ele tinha dado a direção. De repente aconteceram muitas coisas, sim. Mas, amados, às vezes, tudo o que a gente tem a fazer é seguir em frente. Seguir em frente. Ainda que haja um mar à nossa frente. Grave essa frase. Se Deus não te deu uma nova direção, continue a fazer o que estava fazendo. Deus não tinha mandado ninguém parar. Eles pararam. E aí Moisés foi orar a Deus. Deus falou assim: você está orando para mim?
O que você tem que fazer, Moisés? O que o povo tem de fazer, Moisés? Continua marchando. Porque é através deste ato de fé, de marchar, de continuar, ainda que nós não vemos saída, é que vai dar a oportunidade do milagre ser realizado. Vocês se lembram lá no livro de Josué, quando eles pegaram aqui a arca, os sacerdotes iam atravessar o Jordão, e o Jordão tinha subido muito, né, de águas, porque tinha chovido muito, um riozão passando ali. Também, eles podiam falar, não vai dar para atravessar. Mas o que eles fizeram? Puseram o pé. E quando puseram o pé, as águas se abriram. Mas se não tivessem posto o pé, estariam lá até agora esperando a água baixar. Sabe, amados, Deus vai fazer sim o seu milagre acontecer, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Deus espera que tomemos uma atitude. Então o povo parou, o povo começou a reclamar, começou a murmurar, e aí começaram a orar a Deus através de Moisés. Para tudo. Moisés, fala para o povo levantar, levanta o acampamento, pega as crianças, pega todo mundo e marcha, e continua. Deus nos desafia a agir. E é por meio da ação de fé que o milagre acontece. Fé, irmãos, não é fé passiva não, viu? Que espera tudo em Deus, tudo em Deus, tudo em Deus. Porque existe hora que você precisa agir. Existe hora que você precisa levantar, passa aqui a mão no joelho que já está calejado e faça o que tem de fazer. Existem muitas passagens que mostram exatamente isto. Terminando, às vezes, tudo que Deus está aguardando é você tomar uma atitude. Marchem significa, sigam em frente, que eu cuido do resto. Nós queremos fazer isto como igreja. Eu quero fazer isso como pastor desta igreja, desta comunidade de fé. Temos muitos desafios à nossa frente. Mas eu creio, amados, que se nós dermos o nosso passo de fé, Deus realiza o milagre. Deus abre o mar, abre caminho onde não havia caminho. Abre portas onde não havia portas. Este é o nosso Deus. E eu quero, e eu desejo, que esta verdade que Deus traz para nós nesta noite, ela seja vivida por cada um de nós. Se as coisas estão difíceis, se olha, tem uma parede na frente, se tem um mar na frente e você não vê saída, lembre-se, você já orou, você já jejuou, você já buscou direção, e talvez só esteja faltando isso, você continuar. Levanta a sua cabeça e continua. Levanta a sua cabeça, vem e adore a Deus, e glorifique ao Pai, e esteja colocando a sua vida, Senhor, só o Senhor para abrir um caminho no meio do mar. Que seja assim na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Que esta palavra, ela seja firmada em seu coração. E creia que o mesmo Deus que fez milagres lá, é o Deus que faz milagres cá. É o Deus que ouve as nossas orações, mas que às vezes fala, levanta, é hora de agir.
Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus.